Bom dia a todos. Vamos tentar nos organizar e já estamos com um grupo pequeno para o tamanho do auditório. Ainda bem que todos se agruparam aqui e, se forem chegando, se agregarão a nós aqui. Nós temos a manhã toda para conversar. Não vamos, provavelmente, poder dar aqui o caráter de oficina, dado ao tamanho do grupo e à circunstância do ambiente físico. De modo que a gente vai conversar sobre o tema que foi proposto e vamos abrir oportunidades para uma interação, pelo menos, vocês perguntarem e a gente ir adiante com o nosso tema. A ideia é a gente conversar sobre as especificidades no processo educativo da criança e do adolescente adotado. A ênfase aqui é na palavra especificidades. Há coisas que são específicas nessa visão dos pais e dos filhos adotivos. Eu preciso dar uns esclarecimentos anteriores à nossa conversa. Primeiro que ninguém me apresentou, né? Então deixa eu me apresentar. Eu assumi aqui porque estava na hora, entrei. Veja, é importante que eu diga isso para vocês entenderem algumas coisas que eu vou levantar aqui. Eu trabalho com pais e filhos adotivos em clínica psicológica há 41 anos. Acompanhei e acompanho o movimento da adoção esse tempo todo. Então, vivi várias fases da evolução do movimento da adoção entre nós. Tenho a vivência clínica desse tempo, que ajuda alguma coisa, e tenho, praticamente ao mesmo tempo, a vivência como pai adotivo, hoje com 5 filhos adotivos. Quero ser honesto com vocês, dizendo que, ao longo desse tempo, algumas ideias minhas a respeito da adoção foram mudando. Como é comum para as pessoas que começam a entrar em contato com a adoção, há uma tendência de a gente romantizar a adoção. Ao longo do tempo, a gente vai percebendo, no dia a dia da convivência adotiva, que há situações um tanto complexas, ou difíceis, ou até dolorosas, que não alteram a nossa vibração com a adoção, nem a nossa filosofia da adoção. Então, eu pretendo levantar algumas questões dessa ordem. Além do fato de que, não só por conta desse tempo todo de ação, de trabalho, há um outro elemento que eu tenho valorizado de alguma maneira, isso em defesa própria. Depois que a gente alcança uma certa idade, a gente começa a olhar as coisas um pouco diferentes, não é? Isso é um progresso, isso é uma evolução. A idade não faz a gente perder nada. A idade faz a gente ganhar no sentido das transformações que ocorrem ao longo do tempo. Então, eu estabeleci, por minha própria conta, que depois dos 70 anos, a gente tem uma visão um pouco diferente das coisas e se sente mais confortável para dizer o que quiser dizer, independentemente de se as pessoas estão gostando ou não. E a gente diz com mais segurança, com mais... até com mais afabilidade. De modo que eu vou me valer de todos esses recursos para conversar com vocês
sobre essas questões daquilo que é específico no processo educativo de crianças e adolescentes adotivos. Muito bem. Gosto eu muito dessa expressão que eu coloquei aí como título desse primeiro item da nossa conversa, que é o sonho e a realidade. Por uma razão muito simples. Tudo o que é realidade antes precisa necessariamente ser um sonho. O inverso não é verdadeiro. Nem tudo aquilo que a gente sonha se torna realidade, mas a realidade é sempre resultante de um sonho. De um sonho, de uma ideia, de um pensamento, de uma imaginação. E eu gostei desse título para introduzir o nosso assunto de hoje, e vocês vão entender por quê. Vamos entender um pouquinho do contexto histórico em que se desenvolve e se processa a adoção. A adoção, ela se constrói, em alguns casos, em cima de uma circunstância de infertilidade. Há casos de pessoas que são inférteis, no sentido da procriação, portanto não podem ter o filho biológico, então vão buscar o filho através da fertilidade de terceiros. É importante que a gente entenda isso, porque a infertilidade, no sentido psicológico, pode trazer às pessoas que a vivem uma ideia de incapacidade, uma ideia de diferença discriminatória ou coisa parecida. Mas a adoção também se constrói em cima da ideia de uma pessoa querer acrescentar o número de filhos, podendo até gerar mais filhos, ou não, mas é um outro caminho para a construção da família, no sentido de ter a família aumentada. Mas há um outro detalhe, que esse parece incômodo, entretanto é verdadeiro. A adoção se fundamenta, em grande parte, em duas coisas muito incômodas. O não poder de quem gera, isto é, há pessoas que geram o filho, mas não podem criá-los, por razões quaisquer, que não vamos discutir aqui, porque nós já sabemos algumas delas. Ou porque não querem realmente o filho, ou porque não têm condições físicas ou econômicas, ou de qualquer outra ordem, e então não querem o filho. É um não poder criar, embora tenha podido gerar. Por outro lado, há pessoas que não podem gerar, mas têm a condição de criar. De qualquer forma, a adoção, sob um aspecto, ela se constrói dentro do que eu coloquei aí como o não poder, um certo sentimento de impotência. Vocês veem que eu não estou medindo nem as palavras para mostrar a vocês o que eu penso e o que eu sinto e o que eu vejo em relação à adoção, e que nós precisamos botar o pé no chão para poder entender por que no processo adotivo ocorrem determinados descompassos que nós achamos estranhos, porque nós dedicamos um amor imenso e profundo ao filho adotivo e não deveriam provavelmente ocorrerem essas dificuldades. Algumas dessas dificuldades resultam de um manuseio inadequado dessas circunstâncias que são inerentes a alguns casos de adoção, como a infertilidade que eu mencionei, como a circunstância do não poder. Outra questão que eu queria levantar, assim, de princípio, sem maiores comentários, é que, de forma alguma, a adoção pode ser encarada como uma prótese para reparar uma espécie de falha da natureza. Não conheço nenhuma prótese que seja perfeita. Outro dia eu vi na televisão um atleta que
perdeu uma perna, ele era corredor, e conseguiu uma perna mecânica de alta tecnologia, esquisitíssima a perna dele, que era um arco assim, e ele corria e ganhava as corridas, e ele dizia que aquela perna era muito melhor do que a perna anterior que ele tinha. Tenho cá minhas dúvidas. Que era esquisita era. Que ele podia correr talvez com uma velocidade maior, eu até admito, mas para outras circunstâncias essa perna não se assemelhava nas suas funções àquela que lhe era natural. De modo que a prótese não é perfeita. A prótese é um arranjo, né? Eu, como muitos de vocês aqui se valem de próteses, boa parte do auditório está usando aqui uma prótese visual, os óculos. E aqueles, alguns provavelmente, que usam essa prótese de uma maneira imperceptível, né, que são as lentes intraoculares, não são próteses perfeitas. Então, o filho não pode ser encarado como uma circunstância semelhante a uma prótese que veio minimizar as consequências incômodas de uma falta. Bem, aí vamos levantar aqui duas questões. Dar uma família e não só ter o filho que se deseja, essa é uma questão que a gente precisa entender na adoção. Temos falado sobre uma cultura nova da adoção, que já nem é tão nova assim. A gente está invertendo o processo, onde se procurava o filho para preencher uma lacuna num casal ou no desejo de uma pessoa, e hoje a gente percebe de um tempo a esta parte que é o contrário. A gente precisa encontrar alguém, ou um grupo, ou uma família, que preencha a necessidade comunitária de uma criança. E aí, quero fazer um parênteses para levantar uma questão fundamental, que é a diferença entre criar filhos e educar filhos. São processos complementares, mas são diferentes, muito diferentes. A educação dos filhos, ela pode não ter sucesso, e muitas vezes não tem, por conta de uma deficiência no processo de criar o filho. E deixe-me explicar o que eu penso que significa criar o filho. É simples. Criar é providenciar as necessidades básicas de subsistência, no sentido material, no sentido psicológico, no sentido social. Então isso implica o aconchego, a proteção. Isso implica a criação de um ambiente de interação que a razão não explica, mas que as emoções justificam. Então, criar é a gente construir o que em educação a gente chama de situação estimuladora. Isto é tudo aquilo que é necessário para a gente entrar no processo de viver e, então, no nosso caso aqui, consequentemente, para instalar um processo educativo. Os pais têm uma mania de dizer para os filhos, e não sei se alguns de vocês já disseram, e aqui vale para filhos adotivos ou não, os pais dizem para os filhos no sentido de sensibilizá-los ao investimento no estudo escolar. Eles geralmente dizem assim: eu não tenho nada para deixar para vocês. A única coisa importante que eu tenho é educação. Eu acho isso uma coisa tão pequena, não é? A gente fazer um esforço tão grande, lutar a vida toda para dar esse pouquinho. Não estou desmerecendo aqui a educação, mas o que eu estou querendo dizer é que a educação é um complemento. A criação é que é fundamental. Eu comecei até a pensar outro dia numa coisa que todos nós recriminamos, inclusive eu, quando antigamente se falava em filhos adotivos como filhos de criação.
Hoje eu já não tenho uma indisposição tão grande a essa expressão, embora não a use, olhando sobre esse viés, de que criar é a base para todo o prosseguimento da vida e para todos os outros processos que a gente queira colocar à disposição do filho, no nosso caso aqui, do filho adotivo. Quando se cria um filho, e que a gente estabelece uma interação afetiva e recompõe o vínculo afetivo que foi rompido com a sua origem biológica, então nós temos toda a condição, creio eu, necessária para estabelecer processos educativos, tendo em vista o que nós vamos ver mais adiante, as singularidades de cada filho. Portanto, quero eu dar ênfase a essa questão, mostrando que a adoção não é simplesmente um processo operacional, no sentido jurídico, no sentido social, nem no sentido educativo. A adoção é uma atitude que se constrói na interioridade de quem quer adotar e que transborda na relação com o filho adotado. Ora, isso leva a gente a um outro pensamento. Todos nós temos falado aqui, nesse evento, em outros eventos dos grupos de pais adotivos, na necessidade da preparação daqueles que desejam adotar filhos. E agora está virando norma, virando regra, virando lei. É preciso um período de preparação. Concordo plenamente. Só que na minha visão, essa preparação é quase que um processo operacional. Não estou dizendo que é exatamente. Ele é restrito, ele é mínimo, ele é de superfície, ele é de um processo que alerta sobre determinadas possibilidades de a gente errar no contato com o filho adotivo. Eu acho isso muito bom. Eu acho excelente essa preparação, mas só que eu acho insuficiente. Porque, paralelamente a essa preparação, e persistentemente a essa preparação, no sentido da continuidade dela, sem sombra de dúvida, nós deveríamos nos preparar como pessoas para poder ser pais, no caso, adotivos ou não. Eu não sei se nós nos preparamos como pessoas. Eu tenho percebido, e vou repetir essa história pela enésima vez, não é? Que há pessoas que, estando sozinhas, têm uma dificuldade enorme de estar nessa condição de sós. Há pessoas que não conseguem ficar sozinhas em um canto porque têm medo. Se sentem tranquilas, inseguras, começam a ouvir um barulhinho, e esse barulhinho se repercute numa fantasia, às vezes imensa, e elas tremem de medo, a aceleração do coração aumenta, começam a suar frio, e é cada um com os seus sintomas, porque não conseguem ficar sozinhas. Hoje em dia a gente tem uns paliativos, como por exemplo o celular. Uma pessoa nessa condição provavelmente tiraria logo o seu celular, cataria na agenda alguém para ligar, para falar não sei o quê, para ver se melhora um pouco a sua situação de estar só consigo mesma. Eu até compreendo um pouco essas pessoas, porque ficar sozinho com um desconhecido é meio arriscado. Quando nós não nos conhecemos o suficiente, nós temos receio de ficarmos sozinhos conosco. É interessante porque eu sempre pensei, e hoje isso está mais consolidado